Pelo que tenho observado nos meus pacientes e clientes astrológicos, não há dúvida de que existe algo. Quer o chamemos de destino, providência, lei natural, karma ou inconsciente, que se vinga quando suas fronteiras são transgredidas ou quando não encontra respeito ou empenho na relação, e que parece conter uma espécie de conhecimento absoluto, não só sobre o que a pessoa precisa, mas ainda sobre o que ela irá precisar para o seu desenvolvimento na vida. O trecho é do livro Astrologia do Destino, da Liz Green. Eu gosto muito desse livro porque ele é bem extenso, onde ela traz várias facetas da compreensão de destino. A Liz Green, ela bebeu diretamente dos estudos de psicanálise de Jung e trouxe isso também para o olhar astrológico. Tanto que com ela, com Howard das Portas, a gente começa a falar sobre a astrologia psicológica. Claro que não tomando o espaço do pessoal da psicologia, mas principalmente com os estudos sobre Urano, Netuno e Plutão. São os 3 transaturninos. A gente consegue acessar mais camadas da psique. O destino, ele sempre existiu na nossa sociedade ocidental, e esse conceito foi mudando ao longo das épocas. Aqui especificamente, ela vai falar quando a gente foge ao que o nosso mapa nos indica. Ele indica os caminhos, mas ele não fala muito como a gente vai trilhar esses caminhos. E aí a brisa é justamente essa. A gente encontrar como a gente vai caminhar por essas estradas. Só que quando a gente sai muito do que está ali desenhado, a própria vida, como ela diz, se vinga. Isso porque dentro da lógica da astrologia ocidental, o destino também tem a ver com a natureza precisando da gente por algum motivo. E a natureza no sentido bem amplo, né? O mundo, o cosmos precisando da gente, vamos dizer. E se a gente não faz o que aqueles caminhos nos pedem, é como se a própria vida colocasse a gente de volta naqueles trilhos. Mas não é colocar num sentido de, putz, era pra você ser médico, você virou youtuber. É um pouco mais profundo. Tanto a forma como a vida se vinga, entre aspas, quanto o que são essas lições que você está querendo desviar da rota. Porque às vezes a gente tem lições que têm a ver, por exemplo, com independência, com liberdade, com responsabilidade. E a gente vai por caminhos que a gente não desenvolve essa liberdade, essa autonomia. Só que vai chegando uma hora que assim acabaram as lições. Então a vida se vinga com doenças, com mortes, com alguma questão física que a gente tem que aprender a lidar. Porque nesses confrontos com a realidade, principalmente com os limites corporais, a gente se depara com ter que fazer escolhas acertadas. Entender o que é prioridade e o que é uma preocupação momentânea. Também sacar o que a gente realmente tem poder ou tem controle e o que realmente está muito fora. Em nenhum momento também a astrologia vai falar que existe ou que não existe livre-arbítrio, porque a gente tem esse mapa e a gente pode ou não caminhar em direção às indicações que ele nos dá. Só que é isso, se a gente foge muito dessas indicações,
algo que a gente não consegue nomear nos traz de volta, porque algumas experiências a gente tem que passar, seja para maturidade espiritual, para maturidade emocional. Então, se você tem essas e não são questões de fazer ou não birra, não querer aceitar o que está no mapa ou não. É uma questão de olhar com franqueza para essas questões. Então, se eu sei que eu tenho dificuldade, por exemplo, para lidar com o meu emocional, que eu passo por cima mesmo, que eu ignoro, que eu não escuto, não é incomum a gente ter eventos em nossa vida que vão fazer a gente olhar para esses sentimentos. Pode ser uma pessoa do nosso lado, um amigo que fica muito doente. Pode ser um familiar que faz uma traquinagem com a gente, né? Causa uma discordância ali. Para que a gente trabalhe, para que a gente encare esses sentimentos e tome poder de volta, para que também a gente não seja tão levados por eles, ou que a gente não assassine o sentir. Eu acho que talvez seja o momento que a gente está, né? Assassinar os sentimentos, os sentidos, o sensível. E por muitas vezes a gente vai vacilar, a gente vai fazer escolhas que nos tiram dessas lições. E essas lições podem sim ser vistas como desenvolvimento. Assim como a gente tem pontos de desenvolvimento no mapa, né? O Sol, o Júpiter, meio do céu, nodos lunares. A gente está caminhando e construindo dia a dia essas identidades. E sempre que a gente fugir demais, não é fugir um pouco, porque fugir um pouco faz parte. Se perder, paralisar, tudo isso faz parte. Se a gente desvia demais ou nega que a gente tem essa lição para aprender, pode ter certeza que alguma coisa vai te trazer de volta. Que não é ruim, né? Porque se a gente estiver muito perdido, a gente sabe que uma hora a gente vai voltar.